Olá, estamos aqui para mais um post do canal T21 no tema fonoaudiologia e hoje a gente vai conversar com a doutora Maristela Inheco de Proença, fonoaudióloga formada pela PUC, formação do conceito Bobat, instrutora sênior do conceito Bobat, do neuroevolutivo Bobat, foi minha professora quando eu fiz o Bobat, especialista em motricidade oral e intervenção neurofuncional. Maristela, obrigada por recebeu o meu convite. E eu vou fazer as mesmas perguntas que eu estou fazendo para todas as fonos que estão sendo entrevistadas. Tá bom. Que é a primeira. Explique brevemente as bases da teoria e técnica aplicada na T21 dentro da sua rotina, na sua vivência. Tá, primeiro eu quero agradecer a Roberta, né? Obrigada. Que é uma pessoa precursora, porque o casal de pais que ela tem é maravilhoso. E a síndrome de Down, ou T21, que você me explica se tem diferença, Na tá verdade, bom? não tem diferença. Vou te dar um interrompido, Tá. então. Antigamente se usava o termo mongoloide. Isso. Que era um termo que se tornou pejorativo. Então, com o passar do tempo, passou a ser a síndrome de Down, até em homenagem a John London Down, que é o que descreveu a síndrome na íntegra. Então passou-se a ser a síndrome de Down. Isso. Mas, ao mesmo tempo, o sobrenome dele, Down, na língua inglesa, remete ao baixo. Então a gente vê muitas mães incomodadas. Então acabou também virando um pouco pejorativo. Você vê, down, a gente escuta muito, down é up. É isso mesmo. E aí, a gente, repensando nisso, a gente falou, é a trissomia do 21, certo? Então, agora a gente tá usando essa nomenclatura. Ou trissomia do 21 ou T21. Então, todas as vezes que a gente tá tentando... Inclusive, em aulas, a gente tá trazendo isso, ao invés de falar síndrome de Down, falar a T21 ou a trissomia do 21. Obviamente, como a gente está inserindo essa mudança na nomenclatura ou propondo essa mudança, então a gente acaba falando a T21, síndrome de Down, e depois segue tentando repetir o máximo de vezes possível, não a síndrome de Down e sim a T21. Ah, que excelente. Então, e como eu estava falando, os pais dela, da Roberta, sempre incentivaram muito os profissionais de saúde a se aprofundar na T21. Exato. Tem que acompanhar a geração, né? A gente, que é uma geração mais antiga, a gente lutou realmente muito com essa palavra mongoloide. Muito, muito. Né? Tanto assim que na família da gente a gente corrigia todo mundo, filho, corrige, porque senão realmente eu acho assim, o T21 ou a T21, a síndrome, né? Trissomia do 21. Não merece. Então eles merecem ter muito respeito. E é isso. Não é? Então, muito obrigada, então, imagina, viu, Roberta? Foi um prazer, querida. Obrigada mesmo. Tá vendo? Você me ensinou a vida inteira, agora eu tô te dando um ensinamentinho assim besta, mas... Não, mas o que a gente puder, sabe, ajudar, né? Poder lançar pro universo o conhecimento da gente tá ótimo. Obrigada. Imagina. Então, brevemente, as bases da teoria da técnica aplicada dentro da sua vivência na T21. Tá ótimo. O que você pode trazer pra gente como informação? Então, bom, nós como fonoaudiólogas, nós temos que estar apoiadas no modelo teórico. E o modelo teórico que eu escolhi, né, há 40 anos, 45 anos, 48 Sem detalhes. Sem detalhes, né? Foi o conceito neuroevolutivo Bobat. Bobat porque é o casal inglês, né, que criou esse conceito. E neuroevolutivo por quê? Porque ele se baseia no desenvolvimento motor normal da criança. Então, ele se baseia na ontogênese, que é o desenvolvimento nas pessoas, no ser humano. Então, é como se a gente quisesse conquistar e levar para a criança um desenvolvimento, mas dentro de um padrão típico
pela dificuldade que elas têm pela atipia muscular principalmente. E os objetivos desse conceito seriam assim, promover o alinhamento biomecânico desse corpo, porque com o ganho desse alinhamento, desses encaixes de articulações, ossos, músculos, tendões, a gente consegue um grau de estabilidade para esse corpo ter uma função no ambiente. Então, o que quer dizer isso? Então, se eu tenho uma estabilidade proximal do meu tronco, eu tenho melhores condições de utilizar a minha mão. Ou eu tenho uma melhor condição de movimentar a minha cabeça. Então, tudo que dá estabilidade, eu consigo uma melhora de movimentação. E com isso, as funções, né, de inter-relação com o ambiente, com as pessoas, elas também ficam com qualidade. Tá, então quando a gente fala função, o que é isso? É um movimento quando eu tenho um objetivo. Então eu tenho o objetivo de abrir uma porta, chavear. Eu tenho o objetivo de abrir uma caixa de presente, tirar o papel, rasgar o papel. Eu tenho o objetivo de abrir uma janela. Eu tenho o objetivo de engolir a minha saliva. Eu tenho o objetivo de posturar melhor a minha região orofacial, a minha região oromotora, tá? Para poder articular melhor os sons da fala e usar a cognição e usando a linguagem. Então, nesse modelo teórico do conceito neuroevolutivo Bobat, ele então está baseado muito no planejamento motor, no aprendizado motor. Então, assim, entre aspas, é como se a gente ajudasse as crianças a se movimentar melhor e conquistar funções melhores, que vai fazer com que ela tenha um lidar social melhor, tá? Então, por exemplo, eu vou mastigar, eu não mastigo com a minha língua empurrando o alimento para fora. Quando eu sou bebê e eu sou um T21, eu até mastigo assim. Mas isso tem que ser melhorado, Roberta, porque essa criança vai para a escola depois, essa criança tem um meio social, ela tem que se divertir, né, em alguma situação, viagem. Eu tenho pais que viajam muito para o exterior com essas crianças. Comer num avião não é fácil. Aquele espaço pequeno e você se alimentar estando sentado numa cadeira super estreita, não é fácil. Então, é para a vida. Então, a gente está lidando com qualidade de vida. Assim, eu acho assim, que esse conceito, ele lida com qualidade de vida. Quando a gente fala em funções, depois eu até retorno. Porque as funções orofaciais, oromotoras, o que são, né? Você fala assim, meu Deus, é só falar? Não. Um bebê suga o peito da mãe. Um bebê suga a mamadeira. Um bebê suga uma chupeta quando a mãe quer, ou a família quer. Um bebê deglute o que ele sugou. Um bebê mais tarde mastiga alimentos sólidos. Tá? Ele transforma esses alimentos sólidos em uma pasta para poder deglutir. Tá? A criança com 1 ano, ela já começa a ter um controle na função respiratória, né? Aquele que a mamãe treina o parabéns para você no final de 1º ano de vida, e a criança até consegue assoprar, ela não consegue direcionar. Né? Mas a família fica super feliz de apagar uma vela. Então, isso é função. Eu consegui ter um controle dentro da minha expiração para soprar e apagar a vela do meu 1º ano de vida é função. Eu digo que tudo na T21 é mais saboroso.
É mais saboroso. Sorriu, é mais saboroso, é tudo mais saboroso. Mas que coisa, hein, Roberta? Mas é isso mesmo. As mães falam isso. As mães que têm uma aceitabilidade, porque não é fácil. Não é fácil. Eu acho que primeiro parece que abriu um abismo, como várias mães me falam. Elas olham para baixo e vê algo profundo, que não tem limite. E como é que ela vai passar isso? Né? Por isso, assim, que ela conseguindo profissionais da área de saúde que ajudem ela a aceitar. É o filho dela, é o João, é o Pedro, é a Camila, é a Clara. Não é a T21 eu gosto disso T21. Também. Eu gosto disso também, que eu falo, Dãozinho. Não, qual é o nome dele? Isso, Roberta, isso. Qual é eu o nome gosto dele? disso. Qual é o nome dele? Então a segunda pergunta é: Opa! Quais os pilares evolutivos no tratamentos mais específicos na T21? Eu digo isso por quê? Porque eu acredito que quando as mães chegam pra você, a gente tá falando aqui de teoria, do método e tal, mas as dúvidas que elas chegam eu quero saber se meu filho vai falar. E se ele vai falar, eu quero saber quando ele vai falar. E como é que eu vou saber se ele vai falar? Você consegue me dar um prazo? Eu coloquei até na outra entrevista, vou repetir isso pra você, que teve uma entrevista aberta com o Dr. Zan, e ele colocou que a fala era um marco, que dentre as diferenças de uma criança comum para uma criança com T21 era um dos fatores que mais estava distante, porque o andar tem uma diferencinha de 1 ou 2 anos e tal, mas vai. Agora a fala, essa idade que pode começar ou não, essa comunicação é um pouco maior. Então, em relação a isso, o que os pais podem esperar? Quais são os pilares evolutivos disso? Tá. Vê se é o que eu entendi, tá bom? Tá. Então, assim, quando você fala na aquisição de linguagem, primeiro você tem que ter o outro. Nós estamos aqui, você me pergunta, eu respondo, é um ping-pong, é um diálogo, você concorda, você pode não concordar, é um ping-pong. Então, assim, eu tenho que ser um sujeito, eu tenho que ser uma pessoa respeitada pelo meu pai, minha mãe, minha babá, se eu tiver, meus irmãos maiores, meus primos, para poder tentar querer imitá-los com cognição. Então eu tenho que ter um arquivo de memória excelente, é isso mesmo, cada vez se fala mais, a neurociência fala cada vez mais em memória. Tanto assim que a perda da memória é uma judiação, porque a pessoa realmente perde a sua história, ela perde o que viveu. E no T21 a gente vai ajudar ele a poder ter um arquivo de memória. Como? Informação. Então precisa chegar informações desse meio ambiente, tem que chegar informações pelo afeto, né, dentro de uma relação interpessoal, para que ele possa querer falar. As crianças não são um robô, elas não são. Né? Elas têm sentimento, então ela vai usar esse sentimento, né, para se comunicar. Então, por exemplo, se eu não interajo com a minha professora da escola, eu não troco com a minha professora da escola, eu não tenho trocas verbais. E ela pode até me pedir coisa, eu falar não e não. Então, assim, a questão voltando à função, né, a gente tem a função oral, fonação, né, que é a produção do som no laringe, que ele é articulado depois na região de lábios, bochecha, palato duro, palato mole. Esse som é articulado. Então, assim, voltando ao conceito neuroevolutivo, o que ele proporciona? Ele proporciona uma condição de articulação. Tá? Não é porque eu tenho uma língua protrusa e uma língua pouco hábil que eu nasci assim, que eu preciso continuar assim.
Tá? Então tem estratégias, tem funções orais, bicos de mamadeira que eu posso estar utilizando num bebezinho que vai ajudar esse vedamento labial. Né? Um peito de uma mamãe que quer dar o seu leite já ajuda por si só. O aleitamento materno já ajuda demais essa região orofacial. Mas tem bebês que não conseguem ainda. Não conseguem, nem ainda e nem depois, nada. Eles vão para uma mamadeira, né? Vão depois para um copo. Então, por exemplo, se eu dou como função tomar num copo com canudo, é uma coisa eu tomar água no copo com canudo, é outra coisa eu tomar um iogurte denso num canudo. Então, o iogurte denso ou uma gelatina que eu mexo bastante e dou para uma criança tomar, vai fortalecer a internalização de língua e a protrusão de lábios. A contração de lábios. Por quê? Porque depois, somado somado com a cognição, com a linguagem, com o equilíbrio emocional dessa criança, ele não tem tanta perda energética ao falar. Vou até explicar. Então, assim, é difícil para o portador de síndrome de Down falar. Não é fácil. É difícil ele fazer, entre aspas, um exercício. Tá? É difícil ele contrair lábio, é difícil ele manter a língua elevada atrás dos meus dentes, elevada na papila palatina. Mas é possível. Claro que é. Então, por isso que a fono existe, por isso que é o mais difícil. É o mais difícil, no tratamento é o que se prolonga mais. entendi. Porque não é só cognição, memória, linguagem, relação interpessoal. É como esse menino sorve o alimento de um copo, um líquido de um copo, como que essa criança respira para utilizar a inspiração na hora da fala, tá? Ou na hora de uma cantiga. Tá? Como que ele mexe essa língua dentro da boca para poder triturar esse alimento e se alimentar e se nutrir. Né? A gente, quantas vezes eu já vi portadores da síndrome de Down, do T21, com gastrostomia. Eles não conseguiam engolir, eles não conseguiam movimentar, ou tinha até atresias que ele precisava se alimentar por um tubo direto no estômago. Olha a perda oral que se dá. E essas informações de toque, de pressões, de vibração nessa área é que vai dando essa informação para a musculatura funcionar em qualidade. Perfeito. Tá? Então, acredito que os pilares para a fala são degraus. Degraus. Eu qualificaria assim, são degraus. Eu pedi para a doutora Maris, a íntima, tá? Porque eu sou. Eu pedi para a doutora Maristela trazer um material pra gente conseguir ilustrar um pouco o que ela falou. Eu achei que ela foi super clara, mas às vezes olhar como funciona um atendimento, como é o trabalho dela, é uma coisa que esclarece bastante. Então, depois a gente vai colocar junto com isso, esse material. E eu queria muito agradecer me receber, doar esse tempo. Eu sei que a doutora é super ocupada. As ordens. Muitíssimo obrigada. Desculpe da demora, né? De marcar, que eu tava ocupada foi mesmo. Ótimo, foi maravilhoso. Tá, quero agradecer a todos e espero que vocês aproveitem, né? Algumas coisas que a gente falou aqui. Com tá certeza bom? vamos. Ai, Obrigada. que bom. Beijo. Beijo, linda. Isso, pode pegar, eu tô aqui. Eu tiro a minha mão, tiro. Isso. Aí. Eu ajudo, tá? Pega o bico. Excelente. Parabéns para nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Clara! Viva! Pode assoprar. Bum! Isso! Parabéns! Muito excelente.
Excelente. Vai. Pouco? Você quer mais? Você quer mais? Pouco. Quer? Isso. Onde põe a mão, então? Excelente. Beijo. Tá bom, moça. Porque às vezes o salo sai depois, às vezes ele sai antes. Ó, lá dentro. Excelente. Cadê o bico? Agora faz sozinha. Chegou a roupa. Faz sozinha. Arruma a perninha dela. Pra baixo, ó. Sempre pra baixo, ó. Quando puxar, põe as duas mãos aqui em cima, faz favor. Excelente. Ó, puxa pra baixo, ó. Ó. Tá bom? Tá gostoso? É? Você quer com a colher? Ah, com a colher? Ou você quer com o pirulito? Pirulito? Esse? Ah, então tá bom. Então é esse. Isso. Força nesse bico, ó. 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 Viu que eu fiz com o dedo? O seu tem iogurte, tá mais gostoso. Força. Pra baixo.